Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 6 de maio de 2025, irmãos. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, Deus de glória, Deus é fiel nas nossas vidas. Vamos dar início a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus nessa noite de hoje, irmãos. E antes de darmos início aqui a mais um estudo bíblico, vamos estar orando a Deus, agradecendo a Ele por essa noite maravilhosa que Ele nos concede. Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez aqui estamos reunidos como igreja, Pai, para engrandecer o Teu nome, para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo, meu Deus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da Tua Palavra, Senhor, e que o Senhor venha nos ajudar aqui nessa noite de hoje, que o Senhor venha estar conosco em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, fazer segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade nessa noite de hoje, Pai. Que esse estudo bíblico venha ser abençoado e que o Senhor abençoe cada vida que está aí do outro lado também, cada vida que vai estar acompanhando essa live, seja ao vivo ou seja depois também. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, abençoar. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Quero perguntar pro Pedro. Pedro, como é que tá o som aí, Pedro? Que aqui no OBS parece que está rachando. Então me fala aí, Pedro, como é que está o som? Como é que está aí? Como é que estava o fundo musical também? Porque aqui parece que está rachando. Qualquer coisa você vem aqui dar uma conferida aqui. Amém? Vem aqui dar uma conferidazinha, porque parece que está rachando aqui o som. Glória a Deus. Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Então, irmãos, enquanto os irmãos vão entrando aí na live, nós já vamos estar aqui em nome de Jesus Cristo, né? Só procurar aqui ajustar a mesa para ver se está tudo certinho aqui na mesa. Peço pro Pedro aí olhar como é que está e me falar aqui para ver se o som está bom. Os irmãos vão falando aí se o som tá bom, se tá rachando, pra gente dar uma ajeitada aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Abaixar o microfone. O fundo musical, Pedro, como é que estava? Porque parece que está alto aqui no OBS. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ver se melhora.
Glória a Deus. E o fundo tava bom? A música tava rachando, não? Me fala aí pra gente estar ajeitando aqui. Amém, irmãos? Só alguns ajustes aqui, já vamos começar. Enquanto isso, nós já vamos aqui, em nome de Jesus Cristo, apresentar a lição nessa noite de hoje. Estamos na lição número 5, e a lição número 5 tem como tema a verdade que liberta, né? Esse tema tem tudo a ver com a música aqui que nós escolhemos para o nosso estudo bíblico, né? Tem tudo a ver aí com a canção que nós escolhemos para ser o tema do estudo bíblico, a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abaixar o fundo também. Vê aí, Pedro, agora, porque parece que aqui no OBS que tá alto. Qualquer coisa você vem aqui. Deixa eu só ver aqui. Espera aí. Deve ser o nível aqui que tá alto, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, irmãos, para esse som não dá problema, não rachar. Deixa eu abrir aqui para ver como é que tá o nível, que tá muito alto. É rapidinho aqui, nós já vamos, em nome de Jesus Cristo. Olha, o nível tá muito alto. Então é isso, era o nível aqui, ó. Dá uma baixada aqui. Glória a Deus. Agora vamos ver, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de glória. E agora, Pedro? Agora, Pedro, vê como é que ficou aí. Que eu dei uma baixada no nível aqui, irmãos. É assim mesmo, né, irmãos? Ao vivo, ao vivo estamos arrumando o som aqui, para não ficar rachando aí para os irmãos. Então vamos lá, irmãos. Nova lição. Pedro, só fala aí se melhorou. Amém? Que eu abaixei aqui o nível, estava muito alto. Vamos lá, lição número 5, a verdade que liberta. Nós estamos estudando o tema central, e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Agora o som ficou bom, né? Se alguns irmãos aí estiverem achando o som ruim, me fala aí nos comentários também, para nós melhorarmos aqui. Então esse é o tema, a verdade que liberta, e nós já vamos aqui para o texto áureo. Glória a Deus. Daqui a pouquinho vamos estar cumprimentando todos os irmãos aí que estão entrando, né? Deixa os irmãos acabarem de entrar aí e nós vamos estar cumprimentando a todos. Texto áureo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32, um texto que todos conhecem, né? E aqui a verdade prática dessa lição, a verdade prática diz: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A verdade que liberta, né? Sobre isso que nós vamos estudar nessa noite de hoje. A apresentação da lição, irmão Edson, tá bom o som, né? Graças a Deus. A apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos: explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Segundo objetivo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E o terceiro objetivo, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Amém? E aí nós já vamos para a leitura bíblica que você vai estar lendo aí na sua casa. Espero que você já tenha lido, né? A leitura bíblica está em João, capítulo 7, versículo 18, versículo 37 e versículo 38. E também João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 36. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Introdução, já estamos em aula, irmãos, e a introdução nos diz: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então aqui eu destaquei 2 coisas, irmãos. Olha só, na introdução, 2 palavras-chave aqui. Toda vez que você vê aí uma palavra em vermelho aqui, são as palavras-chave, né, de cada tópico que nós procuramos aqui aprender algo através dessas palavras-chave. Aqui eu destaquei 2 palavras: a verdade, verdade e liberdade. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele se identifica como
a verdade. Então nós podemos dizer que Jesus é a verdade que traz liberdade. A verdade, ela nos liberta. Mas o que é liberdade, irmãos? Liberdade não é libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem, né? Daqui a pouco, mais pra frente, nós vamos... Apagou a luz aqui. Daqui a pouco, mais pra frente, nós vamos aí explorar melhor isso em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Tópico 1. Vamos aqui para o tópico 1. Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria para a cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Então aqui, ó, só para entrar no contexto aqui, era necessário ali Jesus sair da Galileia, né, e ir para Jerusalém. A luz aqui tá apagando no dia de hoje, né, mudei aqui a fonte, a luz também tá apagando. Sempre é luta, né, irmãos? Mas Deus vai dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Então aqui era necessário Jesus ele sair da Galileia e ir para Jerusalém. E aqui diz uma coisa importante, olha. Aqui eu destaquei duas coisas também. Nessa saída dele da Galileia para Jerusalém, aqui diz, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sobre a orientação do Pai. Então aqui fala de duas coisas, irmãos. Aqui fala de influência do homem e também fala sobre obediência, que eu destaquei aqui também, ó, obediência ao Pai em todas as situações. O que nós vamos aprender com isso? Nós vamos aprender, irmãos, que nós não podemos estar sobre a influência de ninguém. Nós temos que aprender, irmãos, que nós temos que estar obedientes a Deus. Eu só vou trocar a luz aqui, irmãos, porque senão essa luz vai ficar apagando toda hora. Amém? Hoje começamos um pouco com luta aqui, mas vai dar certo em nome de Jesus. Deixa eu só trocar a lâmpada de lugar aqui para ver se para de apagar.
Glória a Deus, irmãos. Estamos de volta, irmãos. Problemas técnicos aqui hoje, né? Deu uma mudada aqui nas tomadas e tudo, deu um probleminha, mas já estamos de volta, né? Espero que os irmãos estejam aí ainda. Os irmãos ainda estão por aí, que os irmãos possam estar voltando aí em nome de Jesus Cristo. Problemas técnicos, mas já resolvemos em nome de Jesus. A luz ficou um pouquinho mais fraca aqui, né? Mas depois a gente melhora isso aqui, irmãos. Tive que trocar as tomadas aqui hoje, né? Muito fio. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos continuar aqui em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, aqui nós falamos de duas coisas. Aqui nós falamos de influência. Jesus ele tinha que ir da Galileia até Jerusalém. E aqui nós destacamos duas palavras-chave: influência, e destacamos também obediência ao Pai em todas as situações. Irmãos, o que nós podemos aprender na prática com isso? Nós vamos aprender que muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que tomar decisões. Muitas vezes nós vamos ter que cumprir projetos, muitas vezes vamos ter que cumprir missões nas nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência de sermos influenciados pelo ser humano. Nós somos muito influenciáveis. Adão e Eva pecaram lá no paraíso porque eles foram influenciados. Eva foi influenciada pela serpente, né? Adão foi influenciado por Eva, acabaram errando. Acabaram pecando. Veja que Jesus ele tinha que cumprir essa missão, sair da Galileia e ir para Jerusalém. Mas ele não se deixou influenciar pelos fariseus, ele não se deixou influenciar pelos judeus ali, irmãos. Ele foi na direção do Pai, em obediência à direção do Pai. Irmãos, nós temos que ter cuidado. É claro que Deus nessa vida, ele levanta pessoas para nos aconselhar, pessoas para nos direcionar, irmãos, nessa vida também, mas nós temos que ter muito cuidado com as influências, porque Deus é o único dono de toda sabedoria, é o único que pode, irmãos, nos levar para o caminho certo, né? É o único que pode nos direcionar em todos os nossos passos para o caminho certo. Temos que ter cuidado também, que a Bíblia fala que nós temos que ter muito cuidado com a influência, né? Não sermos aí influenciados pelos ímpios. A Bíblia fala para não ouvirmos o conselho dos ímpios também nas nossas vidas. Então, no lugar da gente estar sendo influenciado pelo homem, influenciado pelo ser humano, irmãos, sempre é importante nós estarmos fazendo igual Jesus, em obediência ao Pai. A Bíblia fala que há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte, irmãos. Vamos ter cuidado com as influências que vêm sobre as nossas vidas, amém? Sempre ficar em obediência ao Pai. Glória a Deus, este é o primeiro tópico que nós queríamos aqui, porque acima da influência do homem, irmãos, está a direção de Deus. Deixa eu cumprimentar os irmãos, né, que eu não cumprimentei hoje. Deus abençoe minha esposa, meus filhos que estão aí na live, nossa missionária Raimunda. Deus abençoe também o levita Jesuíno, né? Deus abençoe meu irmão Hélio Lopes, levita Júlia está aí também. Meu irmão Lucas está aí, pai do seu irmão Lucas. Nossa irmã Nilde Villanova, Deus abençoe também irmã Nilde Villanova. Nossa diaconisa Osmarina, Deus abençoe também em nome de Jesus. Que os irmãos fiquem até o final, viu, irmãos? Não saiam da live, fiquem até o final para você não perder sua bênção também em nome de Jesus. Glória a Deus, dito isso, já podemos avançar aqui para o subtópico 2, onde fala sobre a festa dos tabernáculos. Aqui diz, nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Então aqui nós destacamos, havia uma divisão de opiniões, mas Jesus ele disse: eu sou a verdade. Irmãos, neste mundo sempre vai existir várias opiniões. Neste mundo existe a divisão de opiniões. Muita gente, né, fala muita coisa, né? Muitos aí entendem as coisas de várias maneiras diferentes, mas Jesus Cristo, ele deixou bem claro que a verdade que nós precisamos
que a verdade que nós buscamos e que a verdade que é essencial para as nossas vidas, a verdade ela não é um conceito, a verdade ela é uma pessoa. Porque conceitos podem mudar, de acordo com o entendimento de cada um, conceitos podem mudar. Conceitos podem ser relativizados, mas Jesus ele não muda. A palavra de Deus fala que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus fala que em Jesus não há variação de mudança. Então veja que conceitos filosóficos, né? Conceitos científicos, conceitos acadêmicos, conceitos deste mundo, as ciências deste mundo, as filosofias deste mundo, tudo isso pode mudar. Mas Jesus ele não muda. Opinião pode mudar. Quantas vezes você não mudou de opinião? Então existiam várias opiniões também, divisões de opiniões. Mas Jesus falou, eu sou a verdade. Então, irmão, sempre que nós tivermos dúvida em algo, sempre nós vamos ter alguma dúvida nas nossas vidas. Sempre nas nossas vidas vão surgir dúvidas, que muitas vezes vai nos deixar ali desorientados. Então, toda a verdade que nós precisamos, o caminho que nós precisamos acertar, o caminho que nós precisamos seguir, a decisão que nós precisamos tomar, tudo isso, todas essas respostas, nós vamos encontrar em Jesus, irmãos. Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. Todos nós queremos acertar o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Todos nós também queremos ter vida. E Jesus disse, eu sou a vida. Todos nós precisamos, às vezes nem todos querem conhecer a verdade. Né, irmãos? A verdade é essa, que nem todos querem conhecer a verdade. Mas aqueles que querem conhecer a verdade, Jesus Cristo também disse, eu sou a verdade. Por que que muitas pessoas vão perder a salvação, infelizmente? Porque muitas pessoas vão rejeitar a verdade. Assim como Jesus, quando encontrou ali os fariseus, aqueles judeus daquela época, os fariseus resistiram à verdade. Os fariseus não queriam ali aceitar a verdade. Eles começaram a ter ali uma discussão com Jesus. Eles começaram a ter um embate com Jesus. Mesmo a verdade estando de frente com eles, eles não queriam aceitar a verdade. Muitas vidas vão perder a salvação, chegar até mesmo a perder a salvação. Por quê? Porque nem todos vão querer aceitar a verdade. Porque a verdade, ela nos confronta. A verdade, ela traz confronto para as nossas vidas e a verdade, ela sempre vai nos confrontar. Nem todos vão querer o confronto, nem todos vão aceitar o confronto, irmãos. Mas a partir do momento que nós aceitamos o confronto, a partir do momento que nós queremos o confronto, irmãos, é este mesmo confronto que vai nos libertar. E é desse confronto que nós precisamos. Amém? A Bíblia fala, conhecereis a verdade, conhecereis o confronto e a verdade, o confronto vos libertará. Precisamos de uma libertação. Mas como eu falei aqui no começo, né? O que é liberdade? Liberdade é diferente de libertinagem. Quando nós não temos ainda o entendimento de Deus, nós achamos que liberdade é a gente fazer o que quer, né? O que a gente quiser da nossa vida. A gente pensa assim, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. A gente pensa que isso é liberdade. Mas, irmãos, nós temos que pensar mais profundo. Se a gente analisar mais profundamente o que é liberdade, liberdade não é fazer o que quiser. Porque se a gente sempre fizer o que nós quisermos, se a gente sempre fizer o que a gente quiser, na verdade, nós vamos estar sendo escravos dos nossos desejos. Se eu sempre fizer o que eu quero, eu não vou estar sendo livre. Na verdade, eu vou estar sendo escravo. Escravo dos meus próprios desejos. Irmãos, porque os nossos desejos são pecaminosos. Então a pessoa que sempre faz aquilo que o desejo dela manda, ela está sendo escrava do próprio desejo. E a Bíblia fala, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, não é livre, na verdade está sendo escravo. Porque, por exemplo, antes no mundão, eu bebia, né? Antes no mundão, eu estava ali escravizado às bebidas. Mas no mundo eu pensava assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu bebo a hora que eu quiser, porque a vida é minha. Eu sou livre, eu posso beber. Mas na verdade eu não era livre. Na verdade, eu estava sendo escravizado pelas bebidas. Tem pessoas que são escravizadas, irmãos, por um pequeno objeto, por um objetozinho desse tamanhozinho assim, ó. Um cigarro. Um pequeno objeto pode escravizar uma pessoa. Quantas pessoas não são escravizadas pelo vício do cigarro? Ou outros vícios?
Às vezes a pessoa é escravizada pelo engano, pela mentira, pelo adultério. Várias coisas podem nos escravizar, o dinheiro pode nos escravizar. Então, irmãos, liberdade não é fazer tudo o que nós queremos. Liberdade é a gente ter o poder de escolha. E muitas vezes a gente poder escolher dizer não. A pessoa que é escrava do vício, ela não tem como dizer não. Pergunta para um viciado em drogas, pergunta para um viciado em crack, se essa pessoa ela pode escolher dizer não às drogas. Essa pessoa não consegue dizer não. Então liberdade é a gente conseguir dizer não também. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é muitas vezes você falar, eu até quero fazer isso, mas não vou fazer. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é ter poder de escolha, conseguir escolher. Quem é escravo do vício e do pecado não consegue escolher, está escravizado àquilo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a verdade, como eu disse, nem todos vão reconhecer a verdade e nem todos vão aceitar a verdade. E aí eu já quero trazer o primeiro versículo, irmãos. Esse primeiro versículo aqui vai nos contar uma história, né, um fato que aconteceu com Pilatos. Jesus estava frente a frente com Pilatos. E olha só o que aconteceu, irmãos, relativo à verdade. Levita Vitor entrou aí também, né? Deus abençoe o Vitor em nome de Jesus Cristo também. Olha só, irmãos, aqui Jesus estava de frente a frente com Pilatos. E olha o que aconteceu. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha só, aí nós vemos a importância da verdade também, né? A Bíblia fala que todo aquele que é da verdade ouve a voz de quem? De Jesus, irmãos. Então, quando nós temos nossa vida entregue a Ele, nós vamos ouvir a voz dele, porque a Bíblia fala, né, que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Mas quem não é da verdade, irmãos? Quem é da mentira, quem é do engano, vai ouvir a voz de quem? Vai ouvir a voz do próprio inimigo, não é verdade? Vai ouvir a voz do próprio Satanás. Então, olha só a importância de conhecer a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós vamos acabar ouvindo a voz de Jesus. E aqui, olha só, Pilatos estava frente a frente com Jesus. E Pilatos falou, muitos dizem que você é rei, né? Jesus falou, tu dizes, os que são da verdade ouvem a minha voz. Olha só o que Pilatos falou depois, irmãos, no versículo 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhes, não acho nele crime algum. Então só essa parte A aqui do versículo. Olha só o que Pilatos disse. O que é a verdade? Então quando Jesus ele falou, os que são da verdade ouvem a minha voz. Aí tem uma versão que diz assim, né? O Pilatos falou, verdade? O que é a verdade? Então veja que Pilatos estava frente a frente com a verdade, mas não estava reconhecendo a verdade. Pilatos teve a chance ali de reconhecer a verdade, porque ele estava frente a frente com a verdade, mas ele escolheu, irmãos, não reconhecer a verdade. Não reconhecer Cristo como a verdade. Isso acontece ainda nos dias de hoje. João Kleber, Deus abençoe João Kleber, em nome de Jesus Cristo. Isso acontece nos dias de hoje também, irmãos. Muitas vezes a pessoa está ali frente a frente com a verdade, mas não quer aceitar a verdade. Não quer reconhecer a verdade. Porque quantos não rejeitam a palavra? Quantos não rejeitam a verdade? Quantos não rejeitam ali o confronto da palavra, irmãos? Quantos ali não rejeitam a Bíblia? Quantos não rejeitam as Escrituras? Quantas vezes você chega para uma pessoa e prega a verdade e a pessoa muitas vezes rejeita? Quantas vezes você chega para um vizinho, para uma pessoa que está perdida, ou para um amigo, ou para um familiar, prega a verdade e a pessoa não quer aceitar a verdade? Não reconhece a verdade, assim como Pilatos. Estava frente a frente com a verdade, mas não reconheceu Jesus como a verdade. Hoje em dia no mundo também acontece isso. Muitos ainda não reconhecem Jesus como a verdade, irmãos. Então isso é um caso sério, né? Isso é triste porque muitos vão perder a salvação por não reconhecerem, não aceitarem a verdade, irmãos. Não viverem a verdade. E sabe o que aconteceu com Pilatos? Segundo alguns estudiosos, diaconisa Daniela entrou também, né? Nossa levita também, Maria Alice, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então olha só, irmãos. E aí, segundo alguns estudiosos dizem
que Pilatos, ele teve a chance ali de reconhecer a verdade e de abraçar a verdade, praticar a verdade, irmãos. Mas ele preferiu lavar suas mãos. Ele preferiu dar as costas à verdade. E segundo alguns estudiosos, até a mulher de Pilatos foi usada, né? Foi usada ali para avisar ele, para alertar ele. A mulher dele falou: olha, eu tive um sonho com este homem, e este homem, ele é inocente, não mexa com este homem. Mas ele preferiu fazer o quê? Lavar as mãos. Dar as costas à verdade. E segundo alguns estudiosos, vão dizer que Pilatos, ele acabou ficando paranoico. Irmãos, ele acabou ficando paranoico. Porque eu entendo que depois ele ficou com remorso, né? Depois ele deu ali um remorso, um arrependimento. Não aquele arrependimento para salvação, mas aquele arrependimento no sentido de remorso por ter ali lavado as mãos enquanto um inocente ia ser morto, sacrificado. E ali, segundo alguns, né, estudiosos da Bíblia, diz que Pilatos, ele morreu, irmãos, lavando as mãos toda hora. Todo momento ele ia ali para lavar as mãos. Ele pegou ali uma paranoia, ele ficou ali paranoico, perturbado, e toda hora ele ia lavar as mãos, irmãos. Porque a mente dele ficou perturbada. Então é isso que acontece. Quando nós temos chance de reconhecer a verdade e abraçar a verdade, nós temos que reconhecer, irmãos. Senão nós vamos morrer espiritualmente. Isso vai até mesmo abalar o nosso psicológico. Porque, irmãos, quando nós temos a chance de acertar e nós escolhemos errar, lá na frente nós vamos nos arrepender. Lá na frente nós vamos sofrer as consequências. Todas as vezes que nós tivermos a chance de acertar, vamos escolher acertar. Vamos escolher seguir a verdade, porque essa verdade é que vai nos dar a vida e a vida com abundância. Amém, irmãos? Dito isso, podemos avançar e nós vamos aqui para o subtópico 3. Vivendo na verdade. Subtópico 3, vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Outra coisa importante e fundamental: não basta conhecer a verdade, não basta conhecer só a teoria, nós temos que praticar essa verdade. Se a gente tiver só o conhecimento da verdade, só de conhecer, de ouvir falar, de estudar, se a gente tiver só o conhecimento, irmãos, isso pode até começar a nos ajudar, mas isso não vai resolver nossa vida. Porque só conhecer não adianta, o que adianta é colocar em prática nas nossas vidas. Se você conhece o certo, mas não faz o certo, isso não vai ter efeito nenhum na sua vida. Se a gente conhece o que é certo a se fazer e não fizermos, isso não vai adiantar nas nossas vidas. Só adianta quando nós colocamos em prática nas nossas vidas. Quero aqui ler mais um versículo com os irmãos. Olha só o que a palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22. A palavra diz assim, ó: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu acho forte esse versículo, irmãos. Porque esse versículo diz que nós temos que praticar a verdade, praticar a palavra. Não apenas sermos conhecedores da palavra, mas praticantes da palavra. Porque senão, nós vamos estar enganando a nós mesmos. Irmãos, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a verdade, mas não praticamos a palavra da maneira que ela é, nós estamos enganando a nós mesmos. Às vezes nós podemos ter a impressão que nós estamos enganando a Deus, ou enganando nossas lideranças, nossos pastores, ou enganando a igreja. Não, irmãos. Na verdade, nós estamos enganando a nós mesmos, porque nós estamos vivendo uma ilusão. Se a gente sabe o que é certo a fazer, o que é correto a fazer, obedecer a Deus, obedecer a palavra, obedecer nossas lideranças, e não fazemos isso, na verdade nós estamos enganando a nós mesmos, irmãos. Porque a Deus não tem como enganar, irmãos. Na verdade, nós estamos vivendo uma vida de ilusão. Então, para a verdade fazer efeito na nossa vida, só praticando ela. A Bíblia fala, né, que quem pratica a palavra, quem ouve e pratica, está ali firmando a sua casa, né? Está ali fundamentando a sua casa, irmãos, na rocha. Mas quem ouve e não pratica é insensato. Está construindo a sua casa na areia.
vai vir um vento, vai vir a tempestade, as tribulações da vida, os problemas da vida, e essa casa vai cair. Por quê? Porque até ouve a verdade, mas não pratica. Irmãos, quando a Bíblia fala assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conhecer ali, ela vem de uma palavra grega. E essa palavra grega conhecer é aida. Aida significa, sabe o que, irmãos? Relacionamento íntimo, uma intimidade. Aida significa uma intimidade. Conhecer é no sentido de ter intimidade. Igual quando a Bíblia diz, né, que Adão conheceu Eva e eles tiveram filhos, né? Os filhos de Adão ali conheceram suas esposas e tiveram filhos. Conhecer no sentido de relacionamento íntimo. Conhecer a verdade não é só você ler a palavra, não é só você ouvir sobre a palavra, não é só você acabar conhecendo um versículo bíblico, conhecendo ali uma verdade bíblica, não. Conhecer é você ter intimidade com a verdade. E a verdade é Jesus. Então nós temos que ter intimidade com quem? Com Jesus. Intimidade com Deus, intimidade com Jesus e praticar tudo o que Jesus ensina. Só assim a nossa vida vai mudar por completo, irmão. Senão é só uma ilusão. Senão vai ser só engano, só ilusão. Nós vamos estar enganando a nós mesmos. Olha só o que o versículo falou aqui, ó. Enganando-vos com falsos discursos. Nós podemos muitas vezes até falar que nós seguimos e tudo, mas se a gente não praticar, irmãos, nós estamos nos enganando com falsos discursos. Amém? Dito isso, podemos aqui avançar e nós vamos aqui para o tópico 2. Irmãos, eu sei que a live está meio escura hoje, né? Hoje ficou um pouco escuro, porque deu um probleminha aqui na lâmpada, mas depois, na próxima, nós vamos ajeitar direitinho e vai melhorar em nome de Jesus Cristo. Mas vamos lá, irmãos. O áudio é até mais importante, né, que a imagem. O áudio ainda é mais importante que a imagem, porque você está ouvindo. E a Bíblia fala, a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quem gosta de acompanhar também, né, a revista aqui na tela também é bênção de Deus. Vamos lá. Tópico 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Ponto 1. A verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Então todos conhecem a história da mulher adúltera, né? Os escribas e fariseus levaram ali uma mulher adúltera para Jesus ali dar uma sentença sobre aquela mulher, julgar aquela mulher. E ali Jesus ele foi e falou para todos, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui através dessa lição, né? Aprender nesse trecho aí da Bíblia, irmãos. Primeiro nós temos que aprender que os escribas e fariseus, eles estavam ali vivendo um engano. Eles estavam vivendo um engano, mas eles queriam dizer que estavam vivendo a verdade. Ali eles queriam induzir que estavam praticando a verdade, induzir que estavam vivendo a verdade, mas na verdade eles estavam vivendo um engano. Porque a lei dizia que quando o casal era pego em adultério, tinha que levar não somente a mulher para ser apedrejada, mas tinha que levar o homem também. Então veja que eles levaram só as mulheres. Então eles estavam se enganando. Eles estavam vivendo um engano. Eles estavam querendo dizer ali que estava cumprindo tudo certinho, mas não estava. Então isso é mentira. Muitos estão vivendo o engano, irmãos, achando que estão vivendo a verdade. Isso pode acontecer nas nossas vidas. Então veja, irmãos, como o engano é sutil, né? E eles achavam que estavam certos. Nossa missionária Rita, Deus abençoe também missionária Rita, em nome de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, que isso é algo muito sério, né? Às vezes nós corremos o risco de estar vivendo o engano, achando que estamos fazendo as coisas certas. Então eles levaram ali a mulher até Jesus. Aí Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por que isso é forte? Por que isso é poderoso? Isso nos ensina que a verdade, irmãos, ela revela as nossas faltas. A verdade, ela revela os nossos pecados. Por isso que muitos fogem da verdade. Muitos fogem da verdade porque não querem as suas faltas reveladas. Suas falhas, seus erros, seus pecados revelados, aí fogem da verdade. A Bíblia até fala, Jesus ele disse, eu sou a luz do mundo, mas os homens preferiram as
trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más. E quando as obras são más, as pessoas não querem que as obras sejam descobertas, não querem que as obras sejam reveladas. Aí muitas vezes preferem viver na escuridão. Então, quando nós vamos para a luz, nós temos que estar dispostos, irmãos, a termos as nossas faltas reveladas. Os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas falhas, tudo vai vir à luz, porque a verdade, ela traz luz. A mentira é que traz trevas. A mentira é que traz escuridão. Então Jesus confrontou ali a mentira daqueles fariseus. Jesus é como se ele dissesse assim, ó, vocês acham que estão vivendo a verdade? Vocês acham que estão praticando a verdade? Vocês acham que estão praticando a lei? Na verdade, vocês estão vivendo numa mentira, porque aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali começou a sair um por um. E ali Jesus ele falou para aquela mulher, mulher, cadê os seus acusadores? Se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É importante frisar isso, ó. Vá e não peques mais. Porque aqui nós estamos falando da verdade. Só que nós temos que entender uma coisa. A verdade anda junto com a graça. A verdade, ela anda com a graça. Todas as vezes que nós vamos pregar a verdade e falar a verdade, nós temos que falar também com graça. Temos que falar com amor. Porque se a gente falar acusando, julgando, condenando, irmãos, isso não vai ter eficácia. Porque a verdade anda junto com a graça. A graça, ela anda junto com a verdade. E a verdade anda junto com a graça. A graça e a verdade, elas caminham juntas. Vamos ver isso na Bíblia, irmãos? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver isso na Bíblia? Olha o que diz aqui em João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, a graça e a verdade andando juntos. Então, irmãos, para pregarmos a verdade, nós temos que pregar com graça, com amor e com misericórdia, irmãos. Mas para pregarmos a graça também, nós temos que pregar a graça juntamente com a verdade. Porque existe uma graça que é pregada, mas é pregada, irmãos, de uma maneira enganosa. Aquela graça que diz assim, não, você pode continuar do jeito que você está, você pode continuar do jeito que você é. Às vezes a pessoa ali ainda está no pecado, né, no erro. E se a gente chegar e falar, não, você pode continuar desse jeito aí, que Jesus te ama, Jesus ele é amor. Pregar só o amor, mas sem pregar a verdade, irmãos, nós estamos pregando uma meia verdade. Então, para pregar a graça, é necessário a graça estar acompanhada da verdade. Se a gente pregar, não, no final vai dar tudo certo, Jesus ele é amor, no final todos vão para o céu, pregarmos aquela graça barata, que a pessoa pode continuar da maneira que está, que mesmo assim Deus está fazendo, Deus está dando, Deus está abençoando, isso é engano, isso é mentira. E tem muito disso hoje em dia. Às vezes a pessoa está precisando ali ter um encontro com Jesus, às vezes a pessoa está precisando ali consertar a sua vida espiritual, e muitas vezes a pessoa ainda está ouvindo, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, o milagre vai chegar. Então isso é a graça barata. Essa graça que diz, não, pode continuar do jeito que você é mesmo e está tudo certo, não precisa mudar. Isso é uma graça barata. Então a verdade, ela tem que vir acompanhada da graça e a graça tem que vir acompanhada da verdade. Quando Jesus ele disse para a mulher assim, ó, mulher, se ninguém te acusa, eu também não te condeno. Jesus ele estava falando o quê? Ele estava chegando com a graça. Quando ele disse, vá em paz, mulher, ele estava pregando a graça. Mas quando Jesus falou assim, ó, vá, mas não peques mais. Aí Jesus estava pregando a verdade. Quando Jesus perdoou a mulher, Jesus mostrou a graça. Mas quando Jesus falou, mas vá e não peques mais, Jesus, ele pregou a verdade. A graça vem junto com a verdade e a verdade vem junto com a graça, irmãos. Se não é engano, se não é uma meia verdade, né? Tem um ditado no mundo que diz assim, ó, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Irmãos, isso aí é mentira. Isso aí é coisa do Satanás, isso é coisa do diabo. A mentira, ela pode ser contada milhões de vezes, né? Mas ela nunca vai ser uma verdade. Ela pode até parecer uma verdade. Ela pode até se disfarçar de uma verdade. Mas na raiz, ela continua sendo uma mentira. Então isso é ditado do mundo, isso não é verdade. É como a serpente quando enganou Eva. A serpente falou, não, no dia que você comer desse fruto, você não vai morrer. Isso ali era uma mentira. Mas era uma mentira disfarçada de verdade. Parecia uma verdade, porque realmente quando Adão e Eva comeram o fruto, eles não morreram fisicamente na mesma hora.
mas eles tinham morrido espiritualmente. E morrer espiritualmente é a pior de todas as mortes. Então veja que uma mentira pode se disfarçar de uma verdade. Existe algo que chama sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira que se veste de verdade, mas ela nunca vai ser uma verdade. Ela até se disfarça, até se veste de verdade, mas nunca vai ser uma verdade, irmãos. Amém? Então temos que ter muito cuidado também com os enganos que existem também nos dias de hoje. Dito isso, podemos aqui avançar para o subtópico 2. Subtópico 2. Jesus, a verdade revelada. Glória a Deus. Se tem algum irmão aí que entrou, né, e eu não vi aqui ainda, irmão, se quiser deixar o comentário aí, amém? Não tá abençoando sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Jesus, aí, ó, nosso irmão Márcio Amaral, é meu chefe? Ah, não, Márcio é o primo da minha esposa, né? Márcio Amaral, é o primo da minha esposa. Como é que tá, Márcio? Saudade de vocês também. Deus abençoe a vida do Márcio, né? Saudade desse guerreiro aí. Esse guerreiro que já pescamos muito juntos, lá na Bahia. Bênção de Deus. Vamos lá, irmãos, olha só, subtópico 2. Jesus, a verdade revelada. Jesus, ele quer nos revelar a verdade, irmãos. A verdade não é para ficar escondida. A verdade é para ser revelada. A Bíblia fala, não há nada oculto que não seja revelado. Jesus, ele quer nos revelar a verdade. É o diabo que revela os enganos. Jesus, ele quer nos revelar a verdade. E essa verdade nós precisamos dela nas nossas vidas. Olha o que diz aqui, ó. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Glória a Deus, irmãos. Nosso Deus é a verdade única de que todos nós precisamos. Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, ele não disse, eu sou um dos caminhos. Não, ele falou, eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Jesus, quando disse, eu sou a verdade, ele não disse, eu sou uma das verdades. Não, ele falou, eu sou a verdade. Jesus, quando disse, eu sou a vida, ele não disse, você pode encontrar vida em vários lugares. Não, ele falou, você só pode encontrar vida em mim. Tem um ditado do mundo também que diz, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade em parte. Em parte isso pode até ser verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então vai chegar um dia, irmãos, que todos vão ter que estar diante de Deus. Diante de Jesus, né? Tem o julgamento do trono branco. Tem o tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo nós entendemos que é para os salvos. Mas tem o trono branco também, o dia do juízo final, onde todos vão ter que estar diante de Jesus. E as obras vão ser ali pesadas, vão ser julgadas. Então, em certa parte, dizer que todos os caminhos levam a Deus pode ser, né, verdade em parte. Por quê? Porque muitos vão estar diante de Deus, uns para salvação e outros para perdição, né? Todos vão estar diante de Deus, uns para salvação e outros para perdição. Agora, irmão, se a pessoa falar todos os caminhos levam à salvação, isso é mentira. Porque a Bíblia fala, há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Nem todos os caminhos levam à salvação, irmãos. O único caminho que leva à salvação é Jesus. Jesus Cristo, ele falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Glória a Deus. Dito isso, podemos avançar. Subtópico 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Memorize isso. Precisa, irmãos. Por que a verdade é tão importante, irmãos? Por que a verdade ela é tão importante? A verdade ela é importante porque ela salva. Ela liberta, e não somente liberta dos pecados, ela nos liberta em todas as áreas das nossas vidas. Ela liberta o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. A verdade nos liberta em todas as áreas da nossa vida, irmãos. A verdade nos liberta. E para o mundo, no mundo, irmãos, o mundo vive uma verdade relativa, né?
O mundo pode até dizer, mas a verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Aquilo que você acha que é certo pode não ser certo para mim. Isso é a verdade relativa. Só que a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Se você chegar para alguém e falar, você tem certeza que a verdade é relativa? E se a pessoa falar, tenho. Aí você vai falar, você não pode ter certeza. Porque se você tem certeza, a verdade não é relativa, ela é absoluta. Porque a verdade absoluta é que nos traz certeza, irmãos. Amém? E a verdade, ela é absoluta, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá, subtópico 3 diz: a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, o mundo precisa conhecer a verdade. Precisa ter o entendimento da verdade e a verdade única. Porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam o Evangelho, para que não resplandeça o Evangelho. Então nosso entendimento, irmãos, ele tem que ser clareado. Tem que chegar à luz no nosso entendimento. E a única maneira de chegar à luz no nosso entendimento é conhecer a verdade única. E essa verdade única, ela está na pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. E olha só por que todo mundo precisa da verdade. Olha só por que nós precisamos da verdade. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Diz assim, ó: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade. Tá vendo que nos salva? Deus, ele nos elegeu para a salvação desde o princípio. Mas é pela santificação do Espírito e a fé da verdade. A única maneira de sermos salvos, irmãos, é tendo fé na verdade. Tem muitos que estão tendo fé no engano, né? Nas mentiras, nos falsos profetas, nas falsas profecias, nos falsos ensinos. Estão tendo fé no engano, acreditando no engano. Mas a única maneira de sermos salvos é tendo fé na verdade. Aqui disse, ó, pela santificação do Espírito e a fé da verdade. Irmãos, e a única maneira de conhecermos a verdade plenamente é conhecer Jesus também plenamente, né? A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Ou seja, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Nós vamos conhecendo e progredindo, né? Prosseguindo conhecendo Jesus Cristo. Então é um processo. É dia após dia. Hoje tendo mais entendimento que ontem, amanhã tendo mais entendimento e conhecimento do que hoje, né? Mas para isso é necessário dedicação. Para isso é necessário zelo, é necessário interesse. Um estudo bíblico desse, irmãos, é necessário ter interesse. Se você não tiver interesse no estudo bíblico desse, você está desperdiçando uma chance muito grande de ter intimidade com a verdade, de ter mais conhecimento de Deus, de ter mais conhecimento espiritual na sua vida, né, irmãos? De ter crescimento espiritual. Infelizmente, nem todos dão valor ao ensino, mas aqueles que dão valor ao ensino têm uma vida espiritual e também, irmãos, uma vida secular também mais abençoada, porque o ensino nos abençoa em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Dito isso, vamos aqui para o último tópico e já estamos encerrando. Se a gente passar alguns minutinhos aqui, é porque eu tive que fazer alguns ajustes aqui, né, irmãos? E quando eu fiz alguns ajustes aqui, aí acabou demorando um pouquinho. Mas vamos aqui tentar terminar no horário certinho. Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta... Deixa eu ver se eu deixei algum versículo aqui. Ah, sim, tá aqui. Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. A passagem de João 8, 31 ao 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus.
Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado. Como eu falei, a verdadeira liberdade, irmãos, é estarmos livres do pecado. É claro que nessa terra não vamos estar livres, né, totalmente, plenamente, irmãos. Mas pouco a pouco esse processo de libertação, ele vai fazendo efeito nas nossas vidas. Porque primeiro, Deus nos liberta da culpa do pecado. Depois ele nos liberta do domínio do pecado. Da culpa, né, porque a Bíblia fala, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Primeiro ele nos liberta da culpa do pecado. Depois Deus ele nos liberta do domínio do pecado. A Bíblia fala, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós fomos criados para dominar, não para sermos dominados. E por fim, na glorificação, Deus ele vai nos libertar da presença do pecado. Na glorificação não vai existir nem a presença do pecado mais. Então é um processo, e esse processo todos nós temos que passar por ele, irmãos. É um processo trabalhoso, longo, mas que nos dá a vitória. Então, olha só. Aqui eu quero ler mais 2 versículos com os irmãos. Versículos bastante conhecidos aqui, olha só. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui só para confirmar mais uma vez que a verdade é Jesus e que Jesus é a verdade. É a verdade que vai nos libertar. E aqui fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes nós corremos o risco, irmãos, de estarmos experimentando uma falsa libertação, né? Às vezes a gente pensa assim, pastor, eu bebia, não estou bebendo mais. Eu fumava, não estou fumando mais. Mas, irmãos, às vezes essa libertação pode ser só genérica, pode ser parcial. Jesus, ele nos liberta por completo. Todo o nosso ser, espírito, alma, corpo, mente, emoções, nosso psicológico, Jesus, ele nos liberta por completo, irmão. Somente ele. Se a gente se esforçar bastante, a gente pode até parar com um vício aqui, né? Um vício ali, parar de fazer algo errado aqui, algo errado ali. Se a gente se esforçar, a gente consegue. Mas nós nunca vamos conseguir a nossa libertação total sem Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Somente ele pode nos libertar por completo. Então vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2, né? Jesus, a verdade que liberta o pecador, é o tópico 2. E o subtópico 2, o que é a verdade? Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não pulei nada aqui. É isso mesmo. Vamos lá. No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras da filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Então já falamos sobre isso, né? Jesus ele nos liberta também do domínio do pecado. Jesus ele fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Amém? E aí nós já podemos avançar para o último subtópico e vamos estar encaminhando para a conclusão. Aqui diz no último subtópico, verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivermos neste mundo. Então a nossa liberdade está ligada à semelhança que nós temos com o nosso Criador, irmãos. Irmãos, o ser humano sempre vai se tornar semelhante àquilo que ele adora. Tem gente que gosta tanto de dinheiro, né? Tem gente que é tão apegada a dinheiro, irmãos, tão apegada a dinheiro, gosta tanto de dinheiro que quando a gente olha pra pessoa, a gente já se lembra de uma nota de 100. Não é verdade, irmãos? A pessoa fala tanto de dinheiro, gosta tanto de dinheiro que a pessoa fica parecendo uma nota de 100. Não é verdade, irmãos? Então, a pessoa torna-se semelhante àquilo que ela adora. Lá no Salmo 115, vai falar ali das imagens, né? Imagens de esculturas. Imagem que tem boca, mas não fala. Olhos, mas não vê. Ouvidos, mas não ouve. E ali, irmãos, tem um versículo que diz assim, ó, torne semelhante a elas aqueles que as adoram, né? Ou seja, torne-se semelhante às imagens aqueles que as adoram. Ou seja, aquele que adora imagem acaba se tornando semelhante àquele ídolo que ela adora. Essa pessoa que adora imagem, irmãos, que é pecado na Bíblia, né? A pessoa vai ter olhos, mas não vai ver, vai ter ouvidos, mas não vai ouvir, vai ter boca, mas não vai falar, vai ter mão, mas não vai apalpar, vai ter pé, mas não vai andar espiritualmente, porque a pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora.
Às vezes tem pessoa que mente tanto que quando você olha para aquela pessoa, você só se lembra de mentira, né? Que a pessoa contou. Por quê? Porque a pessoa tornou-se semelhante à mentira, irmãos. Então, tudo aquilo que a gente adora, tudo aquilo que a gente pratica, a gente vai se tornar semelhante àquilo. Por isso que nós temos que adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. E quando nos tornamos semelhantes a Ele, nós vamos ser verdadeiramente livres. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é livre. Deus, Ele tem a liberdade. Deus, Ele é livre. E nós também somos livres em Cristo Jesus, irmãos. A verdadeira liberdade está em Cristo. A verdadeira liberdade está em Deus. Amém? Dito isso, já podemos ir para a conclusão em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Conclusão diz: a verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Tá vendo, irmãos? Outro motivo da gente conhecer a verdade também é esse, né? É que nós temos que conhecer a verdade para espalhar a verdade. A única maneira dos nossos filhos conhecerem a verdade é se nós conhecermos a verdade primeiro. Porque nós vamos passar a verdade para eles. A única maneira de um familiar nosso que não está na presença de Deus conhecer a verdade é quando nós passarmos a conhecer a verdade, porque essa pessoa também vai ficar curiosa e vai querer conhecer essa verdade que nós conhecemos. A única maneira do mundo conhecer a verdade é se a igreja andar na verdade, porque a igreja é que espalha a verdade. O diabo, ele espalha a mentira. As falsas religiões espalham a mentira, mas a igreja espalha a verdade. Amém? Então vamos conhecer cada vez mais essa verdade e andar nessa verdade, irmãos, que Deus, ele vai estar nos abençoando cada vez mais. Amém? Esse foi esse estudo de hoje e eu quero estar aqui agradecendo a todos que ficaram e já aqui apresentar a próxima lição, que é a lição número 6, que tem como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Amém, irmãos? Essa é a próxima lição. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, né? Pedir perdão por algumas falhas que deu aqui hoje, né? Mas vamos estar melhorando. Vamos melhorar a iluminação também no próximo estudo, né? Que ficou um pouco escuro. Mas vamos estar melhorando cada vez mais. Amém, meus irmãos? Agradecer a todos que ficaram até agora. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.